Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vai abrindo a tua Bíblia aí aos Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, onde nós vamos ler a palavra e vamos orar com todos vocês aqui nesta noite. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 12. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Nesta noite nós glorificamos o teu nome, pelo Senhor ter dado para nós a oportunidade de vir aqui, para nós transmitir a tua palavra e ouvir também esses preciosos louvores e receber a oração desta querida igreja. Pai, venha abençoar cada um dos irmãos aqui presente nesta noite, a sua casa, a sua família, supre a necessidade dos irmãos, visita aqueles que estão internados nos hospitais, visita, meu Deus, as famílias que estão passando por momentos de provas, momentos de lutas, e concede a eles a tua graça, pois nós confiamos, Senhor, nós cremos na tua promessa, que pode passar o céu e a terra, mas a tua palavra, ela não vai passar. Fica aqui conosco nesta noite e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode tomar seus assentos. Deus abençoe os irmãos, cada um aqui presente nesta noite. Nós estamos diante de uma palavra muito importante para nós aqui nesta noite. O escritor aos Hebreus, ele, nesta palavra e neste capítulo, nesses versículos que eu li com vocês, ele começa dizendo: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, deixemos o pecado, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Na realidade, irmãos, os dias que nós estamos vivendo, nós estamos cercados de ambas as coisas, tanto de testemunhas, de pessoas que podem testemunhar a grandiosidade de Deus e a misericórdia de Deus sobre as suas vidas, porque na verdade o Senhor, Ele tem feito coisas grandes. Aleluia. Por isso, quando eu leio esta palavra, também não consigo esquecer do Salmo 40, quando Davi disse que as maravilhas do Senhor, elas são muito mais do que nós podemos falar. Nós podemos expressar aqui diante de vocês coisas grandes que Deus tem feito por nós, mas jamais
teremos condições de expressar tudo o que o Senhor tem feito, porque aquilo que Ele tem feito é muito além do que nós podemos falar. Aleluia! Eu não tenho nenhuma dúvida que se nós fôssemos chamar aqui na frente para testemunhar, nós passaríamos aqui dias e dias apenas ouvindo testemunhos de irmãos do que Deus tem feito na sua vida. Ex-drogados, ex-viciados, ex, que o Senhor tem transformado através da sua graça. Por isso o escritor aos Hebreus disse: olha, portanto nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, mas também tem outra coisa que nos cerca, e do qual nós temos que ter todo o cuidado, que é o pecado. O pecado quer nos embaraçar, viu, irmãos? O pecado quer atrapalhar a nossa carreira. O pecado quer fazer divisão entre nós e o Senhor. O pecado, ele quer impedir que a obra de Deus seja completa na nossa vida. Mas em nome de Jesus, nós vamos deixar o embaraço, nós vamos deixar o pecado, e nós vamos glorificar a Deus com a nossa vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso o escritor diz: deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos um objetivo, irmãos, na nossa vida. Nós não estamos aqui correndo em vão. Nós não estamos dentro da igreja simplesmente porque nós queremos ocupar lugares. Nós estamos aqui com um objetivo, e o nosso objetivo é a glória. Esse é o teu objetivo? Quem que o teu objetivo é a glória, levanta a mão e diz glória a Deus. Nós temos um objetivo. Por que muitas pessoas não conseguem chegar até o final da jornada? Porque eles não têm objetivo. Eles estão correndo em vão. Hoje eles estão aqui, amanhã já está lá fora. Hoje ele está aqui, amanhã ele já desapareceu. Nós chegando aqui, perguntamos: cadê o fulano? Caiu. Cadê o ciclano? Também. Cadê o fulano de tal? Você foi. Que é isto? Eles não estavam aqui? Estavam, mas não tinham o objetivo a alcançar. Não estavam fazendo como Moisés, que quando saiu do Egito, ele não temia a ira do rei, porque ele estava vendo o invisível. Para muitos é invisível. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9, ele disse: porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Para eles não ouviram, eles não viram, não subiu ao seu coração, mas no meu e no teu ele subiu. No nosso coração ele entrou. Aleluia. E é o que Deus preparou para aqueles que o amam, nos diz o apóstolo São Paulo aos Coríntios. Por isso, meus irmãos, nós temos que correr com paciência. Tem pessoas, tem crentes que ele quer correr rápido demais. Ele entra hoje na igreja, batiza, ele já está pensando que amanhã ele já é o pastor da congregação. Ele está correndo demais. Ele cantou, teve uma oportunidade para cantar um corinho,
ele já acha que foi chamado para cantar um hino, já acha que tem chamado de Deus para ser o melhor cantor da igreja. Está muito rápido, né? Quer chegar rápido demais, não chega. Quem quer correr demais, cansa no meio do caminho. Nós temos que ter paciência. Vamos fazer o que diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência. Cada um de nós temos um lugar escolhido por Deus dentro da igreja. Cada um de nós. Nem todos nós vamos ser pastor ou vamos ser cantores. Nem todos nós vamos ser pregador, nem todos nós vamos fazer maravilhas, cada um segundo aquilo que o Senhor chamou. Por isso vamos ser pacientes, vamos fazer o que diz esta palavra, vamos ter paciência, corramos, deixamos o embaraço, deixa o pecado de lado, vamos procurar abandonar ele. E depois que nós abandonar o pecado, aí sim, nós vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para quem que nós vamos olhar? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Sabe por que muitos caem? Porque eles não olham para Jesus. Estão dentro da igreja como cristãos, mas não estão olhando para Jesus. Porque se eu e você olhar para Jesus, Ele vai nos suster. Se nós falar com Ele, Ele vai estender a mão. Lembra do Pedro? O Pedro, quando ele estava no barco e que Jesus chegou e que eles se assustaram, que era um fantasma que estava chegando. Jesus disse: não é fantasma, sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: vem. E o Pedrão pulou de cima do barco e saiu andando por cima da água, como se estivesse andando em terra seca. Só que quando ele deu os primeiros passos, ele esqueceu de olhar para Jesus. Ele olhou para baixo, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, e ele não olhou para Jesus. Quando ele deixou de olhar para Jesus, aconteceu o que com ele? Ele começou a afundar. Ele só afundou porque ele não olhou para Jesus. Se ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele não teria afundado na água. Mas ainda bem que Pedro clamou, e ele disse: Senhor, socorre-me. O Senhor só estendeu a mão para ele, ele voltou para cima da água e ambos entraram no barco e a vitória chegou. Aleluia! Por isso que nesta noite nós temos um conselho de Deus para nós aqui. Para quem nós devemos olhar? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Para quem você está olhando, hein, irmã? Você está olhando para quem? Uma certa vez eu estava em casa e vi uma pessoa estava vindo pela rua em direção à minha casa. Eu achei que era a pessoa que eu calculava que era pela distância, mas achei que não podia ser devido à situação que estava vindo. Aí quando aproximou-se, eu conheci, era justamente a pessoa que eu imaginava. Um grande companheiro de trabalho no Evangelho, que nós trabalhamos muito tempo junto, um grande amigo, de dentro da minha casa. Muitas vezes trabalhamos junto para Jesus. Ele com um cigarro na mão, meio bêbado. Quando ele chegou, eu falei com ele, e aí eu perguntei: o que aconteceu, rapaz, que você está numa situação desta? Ele disse: lembra do fulano? Eu lembro. Pois é. O senhor sabe que o fulano caiu? Digo: sei. O que tem a ver com isso? Para mim era Jesus no céu e ele na terra.
Eu só olhava para ele, e ele caiu e eu caí junto. Esse olhar equivocado nosso traz essas consequências, viu, irmãos? Nós não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar para Jesus. E o pior ainda, que muitas vezes olham e querem moldar a sua vida ou a sua fé, não naqueles que servem a Deus e naqueles que temem ao Senhor. Procuram moldar a sua vida. Se o fulano pode andar assim, eu também posso. Se o fulano pode fazer isso, eu também posso. Se o fulano pode viver desse jeito, eu também posso. Ora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se ele também pode, eu também posso. Aí quando um cai, todo mundo cai junto, é aquele monte. Aí você vai perguntar para ele, eu olhei para fulano, eu olhei para fulana. E nesta noite o meu conselho para todos nós aqui, desta palavra o apóstolo escreveu aos Hebreus, o conselho de Deus é nós olhar para Jesus. Se você quer permanecer de pé, irmã, olha para Jesus. Se você quer ir morar na glória com o Senhor, olha para Jesus. Se você quer que Deus abençoe a tua vida, olha para Jesus. Não fica olhando para lá e para cá, não. Firma os teus olhos e você vai chegar ao final da jornada glorificando a Deus com a tua vitória. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu até já falei aqui com vocês há muito tempo atrás que eu sou filho de um homem carpinteiro. Meu pai era carpinteiro. Ele construía casas de madeira. E aí, meu pai uma certa vez estava reformando a nossa casa. E aí eu estava lá junto, meninão, né? Junto com ele, ajudando ele. Ele lá em cima, pegando as madeiras, arrumando. Numa daquela terminou o prego e meu pai estava lá em cima da casa. Aí ele gritou para mim, disse: Jairo, pega o pacote de prego e traz aqui para o pai. Eu olhei, vixe, mas como é que eu vou levar aí para o senhor? É só trazer, sobe lá pela escada. Só que a casa não tinha parede, não tinha nada, não tinha forro, era só a estrutura que ele estava montando para pôr o telhado aí em cima. E aí ele me disse: traz o prego aqui. Eu subi pela escada que estava naquele canto, o meu pai estava lá no outro canto, e lá eu tinha que levar o prego para ele. Sabe qual é que era a largura da madeira que eu tinha que passar por cima? Mais ou menos 8 centímetros, um pouquinho mais estreito do que esta tábua do púlpito, a 3 metros de altura mais ou menos. Eu olhei assim, olhei para baixo e já fiquei, mas já ia cair mesmo. Aí o meu pai, como já tinha experiência, ele disse: filho, não fica olhando para baixo não, viu? Você tem que olhar para o papai. Olha aqui para mim. Aí o meu pai parou bem de pé no meio lá na ponta, e eu aqui tremendo com o pacotinho de prego na mão. O meu pai disse: olha para mim, filho, bem fixo, não olha para baixo. Às vezes eu tentava olhar assim para baixo, ele: não, só olha para mim. Aí eu olho para o senhor e faço o quê, pai? E vai caminhando. Aí eu peguei o pacotinho de prego e fitei os olhos do meu pai assim, e não olhava para lado nenhum, só olhava para ele. E fui assim, por cima da madeira. Cheguei do outro lado, entreguei na mão dele. Ele disse: não está fácil, filho, é só olhar para o papai. Se você cai é porque você não olha para o papai. Você está olhando para muita coisa, menos para ele. Por que muitos caem, meus irmãos? Porque eles não olham para Jesus. Ficam olhando para o mundo, ficam olhando para as coisas. Sabe o que me lembra aqui agora, pastor Ângelo? Salmo 73. Vocês já leram o Salmo 73? Não. Quem escreveu o Salmo 73 foi o cantor Asaf. Asaf era um dos cantores do templo. E como esse negócio de música dá muito dinheiro, né? Asaf, aquele cantor, pai de família, os 10, 12 filhos, acho que tinha até mais, né, pastor Ângelo? Porque lá 10 era pouco.
Essa semana eu vi a minha esposa estava falando que queria ter uns 18 e nós não conseguimos. Só tivemos 8, falta 10. Aí o Asaf, com aquela família toda lá, aquela gurizada, ele pobre, cantor. Em vez de olhar para Jesus, sabe o que ele começou a olhar? Ele começou a olhar para os ricos. Ele olhava os ricos bonitão, aqueles meninos gordos, bem vestidos. E ele olhava para as criancinhas dele, pezinho rapado, calçadinho velho, roupinha surrada. E o Asaf olhava para aquilo e dizia: Deus, que adianta eu servir a Deus? Parece que quanto mais eu faço, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu canto, é pior. Ele começou a olhar e ele disse no Salmo 73: quase resbalou meus passos. Ele disse: eu quase caí. Eu quase caí porque eu tive inveja dos ímpios. Aí lá no versículo, se eu não me engano, 25, 19, coisa assim, do mesmo salmo, ele disse: mas quando eu entrei na casa de Deus, e eu dobrei o meu joelho, e eu comecei a falar com Ele, aí eu entendi tudo. Aleluia! O que está faltando para muitos crentes, irmãos, é intimidade com Deus. É você conhecer a Deus, é você dobrar o teu joelho e falar com Ele, e ouvir Ele falar com você também. Aleluia! O dia que acontecer isto, você vai parar de olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Você vai olhar para frente, você vai olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Aleluia! Aí eu não tenho dúvida que você chegará ao final da tua jornada, e aí tu vai trocar a tua cruz por uma coroa de glória. Aleluia! Pastor, se o senhor soubesse como está pesada a minha cruz. Eu sei. Tem dia que parece que a cruz é pesada demais, não é verdade, irmã? Tem dia que você dobra o joelho, você ora, parece que a oração não passa daqui, ó. Você grita, você fala, você chora, só sente o peso cada dia apertando mais em cima. A cruz está pesada, eu não tenho mais força. Aleluia! Aí quando você pensa que você vai cair, você ouve uma voz: filha, eu estou contigo, eu não te abandonei. Porque tem horas, meus irmãos, eu vejo o Salmo 142, o salmista Davi diz assim: eu olhei para a minha direita, eu olhei para a minha esquerda, eu vi. Ele não estava cego, ele olhava e estava vendo que tinha gente, só que ninguém se importava com ele. Ninguém. Ele estava igual aquelas pessoas que estão lá na praça, lá na 15 de novembro, às vezes está lá sem roupa, na beira daquela piscininha lá, lavando a roupa, e todo mundo que passa nem olha para eles, nem olha, e nem sabe se ali tem uma pessoa, se ali tem o que tem. E às vezes está ali alguém que precisa de carinho, de uma palavra, precisa de estender a mão. Aleluia! Davi disse: eu olhei para a minha esquerda, para a minha direita e vi. Aí ele encerra o versículo dizendo assim: ninguém se importou com a minha alma. Aleluia! Aí ele completou a alegria dele no Salmo 122, ele diz: mas eu alegrei-me quando alguém me disse: vamos para a casa do Senhor.
Aleluia. Aí ele disse: ó Senhor, vale mais um dia na tua casa, nos teus átrios, do que 1000 fora dele. Aleluia. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, nós passamos a entender que não estamos sós, que o Senhor não nos abandonou, que embora a cruz esteja pesada, nós temos um José de Arimateia, que é o Senhor nos ajudando a levar a cruz. Se está sofrendo, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho, vai lá. Vai, luta, peleja, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para frente. Diga: Senhor, a minha cruz está muito pesada, mas eu não vou soltar ela, eu não vou largar, eu vou até o final, aconteça o que acontecer, ainda que eu morra, mas eu vou lá. Aleluia. Para quem você está olhando, meu irmão e minha irmã? Para quem você está olhando? Aí o escritor disse: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. E ele suportou o sofrimento. E ele diz aqui, ó: o autor e sumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Suporta a cruz, viu, irmão? Suporta a cruz, viu, irmão? Suporta. Não pode fazer outra coisa, suporta a cruz. Desprezou as afrontas. Às vezes você é afrontada, né, irmã? Os vizinhos, os parentes, os amigos, todo mundo critica. Você não é crente, olha a luta que você está passando. Você não é crente, olha a dificuldade que tu está enfrentando. Às vezes nós somos afrontados, mas nós temos que olhar para Jesus. Ele foi muito mais afrontado do que você, do que eu, do que qualquer de nós. Mas ele suportou as afrontas, ele suportou tudo, e ele assentou à destra do trono de Deus. Então quer dizer que se eu e você, se nós suportar, nós vamos chegar lá também. Aí, para encerrar: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueça, desfalecendo em vossos ânimos. Não enfraqueça não, viu, irmã? Não desanima, não baixa a cabeça, não fica falando coisa não. Levanta a cabeça, vamos em frente. A luta está grande, mas o Senhor sofreu mais que você. Cuspiram no rosto dele, ele não disse nada. Furaram o lado com a lança, ele não abriu a boca. Colocaram no meio dos ladrões, ele ainda salva um dos ladrões lá na cruz. O crente tem que fazer isto, olhar para Jesus. Olha o sofrimento, olha a luta, olha tudo que ele passou, e chega a uma conclusão: do que está acontecendo com nós não é nada. Se nós comparar o que o Senhor sofreu por nós, nós não estamos sofrendo coisa alguma. Fica firme, tá, irmã? Se você está fraco, esta noite é a noite de você tomar uma decisão com Deus. Toma uma decisão com o Senhor. Vem à frente do altar e diga: Jesus, eu quero mudar a minha vida. Eu vou deixar a luta de lado, eu vou deixar tudo. Eu só não vou deixar o Senhor. Eu vou em frente. Eu estou olhando para Ti. A minha vitória está nas Tuas mãos. E creia que você será vencedor. Deus abençoe. Fica de pé e bate palma para Jesus.